Devo ou não devo tomar a vacina contra o coronavírus? Esta é uma pergunta que começou a surgir no meio cristão. E semana passada tive de respondê-la a uma enfermeira, membro da igreja onde ajudo como pastor. Qual deve ser a recomendação pastoral? Qual deve ser a base para responder esta pergunta? Quero dizer inicialmente a minha posição cristã a respeito do assunto. Sim, o cristão deve tomar a vacina contra o Covid-19. E vou tentar explicar aqui algumas posições que me levam a esta decisão, bem como refutar outras posições que consideram não bíblicas, tais como: primeiro, já foi lavado no sangue de Jesus Cristo e esse coronavírus não pode me atingir. Olha, irmão e irmã, o sangue de Jesus Cristo não foi derramado na cruz do Calvário para protegê-lo do coronavírus de forma alguma. Mesmo você já tendo sido lavado no sangue de Jesus, o coronavírus pode atingi-lo e tem atingido muitos crentes em Jesus Cristo. Pastores têm morrido, membros de igreja têm morrido, crentes em Jesus Cristo têm morrido em consequência do coronavírus. Portanto, essa posição não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a obra que Jesus Cristo fez. Uma segunda posição que às vezes é dita: o sangue de Jesus tem poder. Sem dúvida, não há mentira nessa afirmação. Tem poder contra o coronavírus? Tem, mas não significa que vai ser usado por Deus para protegê-lo e proteger sua família e as pessoas a quem você ama contra o coronavírus. De forma alguma. Essa afirmativa poderíamos dizer, chega a beirar a idiotice. Terceira posição: Jesus é quem me protege e não a vacina. Mas Deus usa a vacina. Deus usa a vacina. Deus usa a vacina, usa a gotinha. Deus usa a vacina e muitos tipos de vacina. E esta também é bênção de Deus para a nossa vida. Quem nos protege na nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Pertence a Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas Deus deu a ciência para ser usada em favor de todos, inclusive nós. Uma quarta posição também muito discutível, muito boba. Essa vacina é comunista. Ela é feita na China. Uai, e se ela fosse feita na Alemanha? E se ela fosse feita nos Estados Unidos, ou na Noruega, ou aqui mesmo no Brasil, com insumos brasileiros, totalmente brasileiros, faria alguma diferença? Olha, eu tenho 68 anos de idade. Tenho muitas das morbidades tão citadas nos dias de hoje, mas quando for convocado para tomar a vacina contra o Covid-19, eu farei. Eu sou cardíaco, já fiz 8 angioplastias e coloquei 8 stents no meu corpo. Tenho pressão alta, e bem alta. Tenho 68 anos de idade, portanto, dentro da faixa etária de risco. Tenho de controlar minha diabetes. E devo ter ainda outras comorbidades que não sei que tenho. E aqui, irmão e irmã, eu oro a Deus para que esteja eu de acordo com os ensinos bíblicos nas colocações que faço. E quero delinear alguns motivos por que eu vou tomar a vacina. Primeiro, eu orei a Deus pedindo uma vacina. Orei a Deus pedindo uma vacina e continuo orando. Eu jejuei com muitos irmãos pedindo a Deus que nos concedesse a vacina. Eu conclamei, como pastor que sou, a igreja a orar e a jejuar pela chegada da vacina. Agora que ela chegou, eu não vou tomá-la? Acredito ou não acredito que a vacina é a resposta às nossas orações e também ao nosso jejum. Eu acredito.
que a vacina é resposta às orações do povo de Deus e ao jejum que o povo de Deus fez em toda a terra, pedindo a misericórdia, clamando a benevolência de Deus sobre as nossas vidas. A vacina é ou não é bênção de Deus para a humanidade? Mas como a grande parte dos cristãos está relegando a oração a planos inferiores, a segundo plano, às vezes você nem se lembra que você orou pela vacina, pela descoberta da vacina, pela criação da vacina, pela chegada da vacina. E agora que ela chegou, você diz que não vai tomá-la? Nós temos uma reunião de oração promovida pela SAF da nossa igreja, às 4 horas da manhã, todos os dias. E dentro dos motivos de oração da SAF está o Covid-19. Pelos enfermos, por aqueles que perdem entes queridos, por aqueles que choram. E a SAF orou muito tempo pela criação da vacina. E agora, interessante, que as nossas irmãs não estão orando mais, nossos irmãos também que fazem parte desse grupo de oração, não estão orando mais pela chegada da vacina, mas estão orando pela eficácia da vacina, para que a vacina seja eficaz e que ela venha trazer alívio, conforto, saúde, esperança para esses 8 bilhões de habitantes da Terra que estão sofrendo com o coronavírus. O segundo motivo para que eu tome a vacina é para tomar a vacina. Eu quero classificar a vacina como um medicamento. E os medicamentos todos. Não faço aqui nenhum posicionamento técnico, porque eu não sou técnico. Chama a vacina de um medicamento. E todos os medicamentos com seus efeitos colaterais ou não, e todos eles praticamente têm efeitos colaterais, não são criados para matar. Não são criados a serviço de Satanás. Medicamento não. Não são criados para reduzir a população mundial, mas são criados para tentar salvar vidas. Este é o propósito do medicamento. Efeitos colaterais, claro que podem ter, e possivelmente no caso das vacinas, eles ainda sejam desconhecidos. Mas o mundo da ciência corre atrás de um medicamento chamado vacina, e com um objetivo: salvar vidas. Nunca, mas nunca mesmo, tantos cientistas estiveram atrás de uma vacina. Volto a afirmar, o medicamento é dádiva de Deus aos homens. E quero encaixar a vacina contra o coronavírus dentro desta visão. Dádiva de Deus. Não para fazer alguns homens ricos ou mais ricos, para aqueles que fiquem mais milionários. E vão ficar. Os laboratórios vendendo uma dose de vacina a 120, a 100 reais, a 20 dólares. Vão ficar muito ricos, o dinheiro vai correr. Imagine, multiplique você 8 milhões de doses ou 16 milhões de doses por 20 dólares. Olha qual vai ser o faturamento dos laboratórios. Mas ela é dádiva de Deus. E que bom que nós podemos comprar, que o nosso país pode comprar, que os países, que os governos, independentes se são de esquerda, de direita, de meio, de centro, estão comprando a vacina. Mas tem um terceiro motivo que me leva a tomar a vacina. É acreditar que a ciência não é inimiga de Deus. E que o nosso Deus é soberano e Ele tem todo o controle sobre a ciência e também sobre os cientistas que não amam, que não aceitam como Deus, que sequer admitem a sua existência. Deus tem todo o domínio sobre a ciência e sobre os cientistas, sobre todas as forças espirituais do mal. Deus é Deus. A ciência tem se mostrado arrogante,
tem se tornado cada dia mais petulante, mas isso não tira de Deus o controle da ciência. E foi ele sim, foi Deus, sem dúvida alguma, que permitiu a criação da vacina ou das vacinas contra o coronavírus. Mesmo dentro lá dos laboratórios da China, de um país que persegue os cristãos, persegue aqueles que creem em Deus, mesmo lá. Você acha que na Alemanha os cientistas são todos cristãos, crentes? Na Inglaterra, nos Estados Unidos? Mas a ciência está a serviço de Deus. Porque Deus é soberano. E você quer mais arrogantes e mais petulantes do que são os nossos políticos? Olha, irmão, olha, irmã, existe sim muita pesquisa maluca em laboratórios por este mundo. E eu não duvido disso, não duvido mesmo. Mas isso não faz da ciência uma inimiga de Deus. Por favor, não tome a ciência como inimiga de Deus. Tem muita gente séria e comprometida em ajudar. Tem muita gente por aí pesquisando até achar a famosa gotinha que tem trazido alívio e descanso à humanidade. E muitas vezes nós não nos lembramos que a gotinha é filha da ciência, mas que é dádiva de Deus. Vacina contra o sarampo, vacina contra isso, vacina contra aquilo. Só no Brasil são 300 milhões de doses de vacina todos os anos. Qual de nós? Dá uma olhadinha aí no seu braço, arregaça a manga da sua camisa e dê uma olhadinha aí. Qual de nós não tem aquela marquinha no braço, resultado de uma vacina quando criança? Qual de nós? E agora querem fazer da vacina contra o coronavírus a nossa inimiga? Mas muitos são os questionamentos honestos e são feitos em relação à vacina. Questionamentos honestos. Confesso a você que também tenho os meus questionamentos. E é sempre bom que os tenhamos. Mas esses nossos questionamentos precisam ser razoáveis e precisam ter fundamentos. Eu não sou cientista. Eu não conheço a ciência. Portanto, preciso ter cuidado com aquilo que questiono. Fico lembrando da Bíblia, me dizendo que na multidão de conselhos há sabedoria. E quantos questionamentos foi feito pela Anvisa? Quantos? Que bom que esses questionamentos existem. É bom que esses questionamentos existam. Que bom que a Anvisa questionou tanta coisa. E alguns irmãos têm algumas posições que nós precisamos considerar. Afinal de contas, nós não somos seres humanos iguais. Alguns dizem, pastor, eu tenho medo de tomar a vacina. Tenho medo de tomar a vacina. O medo é uma grande e intensa desgraça na vida de qualquer pessoa. O tanto de asneira que aparece na internet sobre o assunto mete medo mesmo. Mas preste atenção que tem gente que não vacina até mesmo com a gotinha aos seus filhos. A urgência da criação da vacina, 10 meses, é a palavra mais forte para aqueles que não querem tomar a vacina. Mas esses mesmos aceitam o Pix, aceitam a internet numa boa. Amam falar com seus filhos lá do outro lado do mundo via WhatsApp sem pagar. Isso é ciência, isso é rapidez, é século XXI, é bênção de Deus. Mas a vacina em 10 meses, de forma alguma, é resultado e pode ser resultado de nossas orações. Não pode ser, e como dizem por aí neste Brasil afora, nem Jesus. A vacina, pastor, a vacina precisa de tempo, pelo menos 10 anos, ou 5 anos. Precisa de comprovação da ciência, precisa de esperar os efeitos colaterais para ver o que vai acontecer. A vacina, de forma alguma, é bênção de Deus e não pode ser obtida num espaço de tempo tão curto, nem mesmo sendo resultado
das nossas orações, do nosso jejum. Afinal de contas, Deus não pode abençoar dessa forma. E a ciência diz que não pode. Outros colocam outra realidade. Pastor, a vacina é de origem chinesa. E daí, irmão? E daí, irmão? Será que todo mundo, e falo na verdadeira acepção da palavra, todo mundo mesmo, está sendo enganado pelos chineses? Está todo mundo estruturado, embasado, unido para matar a população? Será que os chineses querem matar americanos, holandeses, franceses, brasileiros, argentinos, dinamarqueses, portugueses, indianos, africanos de forma geral? Será que os chineses são mesmo a arma de Satanás para destruir o mundo? A televisão brasileira tomou partido político em relação à vacina. A mídia escrita e falada também tomou partido político. A mídia da internet também. Mas para muitos brasileiros, a China tornou-se o paraíso. E para outros é a manifestação natural do inferno. Observem vocês, por exemplo, que nas edições todas do Jornal da Band tem uma coisa de linda e maravilhosa a falar sobre a China. Um dia nasceram 4 elefantes. Outro dia foram os pandas que ganharam um parque na neve. Outro dia uma cachoeira congelada. Todas notícias preciosas e importantes para o Jornal da Band. Mas para nós brasileiros... E você vê alguma emissora de TV falar sobre algum assunto de importância lá na China em relação ao Covid-19? Mas são eles que têm a matéria-prima para a fabricação das vacinas. E parece-me que até agora só eles têm. Por que então não utilizá-la? Por que será que só eles têm? Por que será que não estão liberando a matéria-prima para o Butantan? Mas, no entanto, nós ouvimos falar na autossuficiência da matéria-prima para a produção da vacina aqui no Brasil no segundo semestre de 2021. A vacina tem origem na China, verdade, mas e daí? O coração do rei, diz a Bíblia, está nas mãos de Deus e Deus o inclina para onde quer. Eu acredito nesse Deus que pode todas as coisas. Eu acredito nas nossas orações, no nosso jejum, e que Deus tem misericórdia de nós. Outros têm falado que a vacina é a arma utilizada por Satanás para controlar a humanidade. Irmão e irmã, preste muita atenção. Não queira dar a Satanás o poder que ele não tem. A Bíblia não te autoriza a fazer isto. Por favor, irmão, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Se você for maior do que a Bíblia, tudo bem. Pode tentar dar a Satanás esse poder, mas prepare-se para pagar o preço. E viva debaixo da égide do medo. Tem um livro chamado 1984, que já li pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Ele está se tornando um livro de cabeceira de muita gente. E os filmes de ficção científica também, tipo Matrix, filmes de robôs que substituem os humanos, os Transformers, etc., estão se tornando o padrão, o norte de muita gente. Mas a Bíblia precisa ser a nossa única. Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmã. A Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e prática. E ela nos ensina que todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus e não a Satanás. Uma mulher louca, absolutamente louca, lá do ABC Paulista, está espalhando por aí na internet que já existe uma estação espacial preparada para receber os escolhidos.
E fala isso como uma cristã, diz que é uma evangélica e justifica não tomar a vacina porque Jesus está voltando. Mas ele não vai voltar antes de 2060. Outros têm colocado a vacina como uma arma política. Principalmente aqui no Brasil. Ela está se tornando uma grande e irresponsável arma política. De um lado e de outro. Temos dois lados no Brasil hoje, ou não temos? Chamar o presidente da República de fascínora é politicagem pura e simples. Que de pura não tem nada. E chamar um governador de moleque também é politicagem pura e nada simples. Há quantos anos são assim os nossos governantes? E vai aquela cientista para a televisão e diz da sua alegria de tomar a vacina e diz que nós devemos cobrar do governo, devemos fazer movimentos para cobrar do governo, porque nós temos direito à vacina. Ela é da Fiocruz. Não sei se vocês ouviram a entrevista dela ontem na televisão. Cobrar do governo a vacina. Será que tem vacina aí na prateleira do supermercado do seu lado aí para comprar? Na farmácia? Na drogaria? Vacina vai surgir e ela trabalha na Fiocruz. E segundo ouvi hoje, a Fiocruz só tem condição de produzir 700 mil doses de vacina por dia. Vai ter que trabalhar um bocado para produzir vacina só para o Brasil. Mas quer julgar o povo contra o governo. Ontem eu vi do noticiário que o governo da Itália vai processar a Pfizer pelo atraso na entrega de vacina nas próximas semanas. Isso não passa de político querer dar satisfação para o povo. Politicagem pura e simples. Eu li no noticiário que no interior de São Paulo também morreu gente por falta de oxigênio. Não só em Manaus ou no Pará e no interior do Pará. Será isso verdade mesmo? No Reino Unido estão morrendo 1.800 pessoas. Mas o incompetente é o nosso ministro da Saúde. Temos que pedir o impeachment dele, pedir o impeachment do presidente. Temos que sair às ruas e queremos dizer vacina já. Vacina já. Está ali, é só comprar, está no boteco. Está estocada. E será que se trocarmos o ministro da Saúde, as mortes vão diminuir? E por que elas não diminuíram nos Estados Unidos? Se trocaram de presidente, trocaram toda a direção. E nem na famosa Alemanha da Angela Merkel. E nem para o nosso grande crítico, o senhor Macron da França. Será que vamos ver os 100 milhões de americanos vacinados em 100 dias no governo Joe Biden? Vamos esperar. Irmãos, a gente não pode ter memória curta. E por isso eu vou ficando com a Bíblia. E quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. E o que me traz esperança é que eu orei e jejuei pela vacina. E eu orei e jejuei a um Deus que é misericordioso, que tem poder. Um Deus que ama. Cuidado se você, cristão, não está se envolvendo sem perceber e mergulhando de cabeça nesse jogo político sujo. Lamentável que muitos cristãos estejam se envolvendo nisso. Outras pessoas têm dito: pastor, nós estamos no fim do mundo, Jesus está voltando. Normalmente, aqueles que vão para as páginas da internet falar isso, não estão usando a Bíblia como base estrutural para dar esta informação. Isso constitui um grande e imenso perigo. Ontem eu ouvi uma maluca lá do ABC Paulista falar que quem em 2060 o meteoro vai se chocar com a Terra
e vai então destruí-la. Então eu posso deduzir que essa supercrente está dizendo que Jesus Cristo não volta antes de 2060. Deus Pai deve ter contado isso para ela. Não contou para ninguém, nem o filho sabia. Mas essa mulher, lá do ABC Paulista, Deus deve ter revelado a ela. O que vai acabar com a vida na face da terra não é a volta de Jesus, é o choque com o meteoro. Mas em 2060, eu não estarei aqui para desmenti-la. E possivelmente ela não estará aqui para ser desmentida. Mas isto agora, em 2021, imputa medo em muita gente. Porque essa maluca está falando e diz que está falando em nome de Deus. E a Bíblia diz, surgirão falsos profetas. E esta falsa profetisa é apenas mais uma. No início da pandemia, março, abril de 2020, se falava muito na volta de Jesus. E até mesmo gravei alguma coisa sobre isso. Você por acaso se lembra daqueles 3 dias de escuridão que foi profetizado por aquela falsa, aquela maluca daquela mulher lá nos Estados Unidos? Cadê ela? Porque ninguém cobra dela. Já se passaram pelo menos 8 meses e nada desses dias de escuridão. Falsa profetisa. Falsos profetas que vêm enganar e mentir. Cuidado com aqueles que querem profetizar o fim do mundo. E agora hoje eu recebi de mais uma maluca. Falando como se fosse Deus. Falando como se fosse Deus e dizendo que nos 3 meses de 2021 muita gente vai morrer. Já está morrendo. E que vai vir uma coisa muito pior para a humanidade do que a pandemia. Mas, mesmo diante de tudo isso, irmãos, algumas posições, algumas colocações humanas precisam ser analisadas. E alguns estão com medo da vacina e estão dizendo assim, pastor, mas a vacina é obrigatória. Não é verdade. A vacina não é obrigatória. Ela nem existe para todo mundo. Não existe lei que obrigue o brasileiro a se vacinar contra o coronavírus. E preste atenção, irmão, a lei é criada pelo Poder Legislativo. E quando nós falamos em Poder Legislativo, nós falamos Câmara dos Deputados e falamos Senado Federal. E essa lei tem que ser sancionada pelo Presidente da República. Essa lei nunca pode ser criada pelo Poder Judiciário e particularmente pelo STF. Isso é algo que precisa ser corrigido e rápido em nosso país. O Poder Legislativo é que cria leis. O Poder Judiciário cumpre as leis. O segundo ponto que tem sido colocado e tem gerado muito problema, já tem gerado problema para as pessoas, dizendo, se eu não tomar a vacina, serei dispensado do meu trabalho por justa causa. E tem gente sendo ameaçada de dispensa no hospital por justa causa, se não tomar a vacina contra o coronavírus. Você deve tomar, irmão. Você deve tomar, irmã. Se você está na linha de frente, eu acredito sim. Mas nem tem vacina ainda para aplicar em todos os profissionais de saúde. E nós estamos falando que só 30% dos profissionais de saúde, nesse primeiro momento, vão receber a vacina. E vão demitir por justa causa quem não tomar? Isso é uma piada de mau gosto, uma piada de mau gosto. Não se pode admitir esse tipo de ameaça. E quem fala dessa forma não tem a menor noção do que é uma justa causa. E o conselho que dei a essa pessoa que está sendo ameaçada é que grave no seu celular esta ameaça de sua chefe direta. Grave. Você tem seu celular, grave esse tipo de ameaça, para você depois processar uma pessoa que assim está agindo. Outros estão se desculpando. Olha só, pastor, o que aconteceu lá na Noruega.
Foram 23 mortes de velhinhos que foram vacinados com a Pfizer. Não foi com a Coronavac não, irmãos. Nem foi com Oxford, que são as vacinas usadas no Brasil. Foi com a vacina da Pfizer. E dizem que lá aconteceu uma tragédia com a morte de 23 velhinhos. Isso pode acontecer? Claro que pode. Vai acontecer na sua vida? Vai acontecer na minha vida? Não sei. A probabilidade, chama-se probabilidade, a estatística, a ciência diz que a probabilidade é muito pequena. Mas pode acontecer. Comigo pode acontecer com você. As vacinas utilizadas até o momento são seguras? Irmão e irmã, dentro do que se conhece sobre elas até o momento, a ciência diz que é. Existem riscos? Claro que existem. Consequências danosas poderão surgir no futuro? Claro que sim. Basta que você preste atenção nos votos proferidos pelos diretores da Anvisa. Preste atenção. E que o uso da vacina foi emergencial. Emergencial. Em nenhum momento deixamos de ser alertados pelos diretores da Anvisa que os vacinados precisam ser acompanhados e que os futuros problemas que ocorrerem podem provocar a suspensão do uso da vacina. Ou será que eu entendi tudo errado? Quarto ponto que você deveria considerar: a vacina é sim uma esperança. Não porque um político diz, não porque um global diz, um cantor diz, um artista diz, mas porque, para mim, é a resposta do Deus da misericórdia às nossas orações. E sou um ser humano que precisa ter esperança. E aqui, uma lembrança muito respeitosa ao nosso presidente da República. Pare de falar sobre o Covid-19, sobre o coronavírus com desdém. Pare. Pare de fazer piadas com essa doença. Sua caneta, presidente, mesmo o Bic, não manda no bichinho, não. A vacina é dádiva de Deus. E o senhor não pode desmerecê-la. Porque o senhor mesmo é que diz: Deus acima de todos. E é você que culpa o presidente da República, até pela falta do oxigênio em Manaus, que quer o impeachment do presidente por tudo. Tenha coragem de analisar suas posições. O governador do Amazonas, o prefeito de Manaus, os secretários de saúde, são mais responsáveis ou não são por tudo isso ter acontecido? A saúde é municipalizada ou não é nesse país? São eles que cuidam do Amazonas. E o Amazonas recebeu uma graninha muito boa para cuidar da saúde em 2020. Ou não recebeu? O governo federal mandou para lá dinheiro ou não mandou? Mas eu gostaria de encerrar essa minha colocação dizendo: eu não posso considerar ignorante quem não pensa como eu penso. E, por favor, não me considere ignorante porque eu não penso como você. Nem todo mundo precisa ser como eu sou. Nem todo mundo tem os mesmos medos. Nem todo mundo é influenciado da mesma forma. Nem todo mundo tem a mesma crença que eu tenho. Somos pessoas diferentes. Recebemos e aplicamos as informações em nossas vidas de forma diferente. Não se torne inimiga de alguém a quem sempre você amou por causa de posição política.
pensar diferente tem de nos levar ao crescimento e não à violência. Na verdade, a política está nos destruindo. E quero concluir esta palavra dizendo o mesmo que disse aquela enfermeira que me questionou. Amanhã cedo, irmã, quando você for para o seu plantão, ore a Deus e peça a Ele que te ajude a tomar a decisão fundamentada na sua fé em Deus e não nas informações recebidas via internet. E quero lembrar a cada um de nós, o justo viverá pela fé. Eu já tomei a minha decisão. Vou me vacinar assim que for convocado para tal, se Deus me permitir, é claro. Minha vida está nas mãos de Deus e não no poder dos medicamentos. Mas como cardíaco que sou, já cheguei a tomar 32 comprimidos por dia e nunca pesquisei na internet a origem desses medicamentos. Quem o fez? De onde vieram? E nós sabemos que a matéria-prima usada no Brasil, 95% da matéria-prima usada para a fabricação de todos os remédios no Brasil, ou vem da Índia ou vem da China. Eu usei os medicamentos acreditando serem eles bênçãos de Deus. E alguns provocaram em mim efeitos colaterais terríveis. Eu me lembro que em 2004, quando eu infartei a primeira vez, tive que tomar um remédio aquele chamado Bravo. Esse remédio gerava em mim uma dor de cabeça daquelas insuportáveis. Dor de cabeça incomoda. Mas eu tinha uma dor de cabeça 24 horas por dia e eu tinha que tomar 4 Neosaldinas. 4 Neosaldinas por dia para dar um alívio na dor de cabeça. E tomei isso durante 5 anos. Remédio benéfico ao meu coração. Gerava em mim uma dor de cabeça terrível. Hoje tomo diariamente no mínimo 9 comprimidos. Mas preste atenção. Você não concorda comigo com as posições que eu coloquei? Isso não é razão para você se tornar meu inimigo, tá? Não seja meu inimigo porque você não concorda comigo. E se você não concorda comigo, me escreva. E diga. Quem sabe eu vou aprender com você. Meu e-mail é Romali, R-O-M-A-L-I, Romali, @ebrnet, uma palavra só, ebrnet.com.br. Ou então me mande um WhatsApp. Meu WhatsApp é 27 999 24 3583. Pode discordar à vontade de mim. Quem sabe eu vou aprender com você. Mas de uma coisa eu tenho plena convicção. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Deus. Eu orei ao Senhor. Eu jejuei ao Senhor. E clamei ao Senhor para Deus mandar uma vacina. E Deus mandou. Para mim, a chegada da vacina é resposta de Deus às nossas orações. Até outra oportunidade. Que Deus assim nos abençoe.